Alguma vez você já sentiu que carrega feridas tão profundas que nem mesmo o tempo conseguiu curar? Talvez sejam lembranças de rejeição, palavras que te marcaram ou momentos de solidão que deixaram uma cicatriz difícil de apagar. E quando essas feridas emergem, é fácil pensar que ninguém pode entender a sua dor, que você está preso em um ciclo sem saída. Mas deixe-me te dizer algo. Deus conhece cada canto do seu coração. Ele não apenas deseja curar as suas feridas, mas também restaurar cada área que a dor tentou destruir. Neste vídeo, você descobrirá como a graça e o amor de Deus podem transformar até mesmo o passado mais escuro em um testemunho de cura e liberdade. Eu te convido a escrever nos comentários: Deus, hoje permito que cures minhas feridas e restaures minha vida. Ou compartilhe o seu próprio pedido. Unamo-nos nesta declaração de fé e confiemos no processo de cura que Deus já começou. Número 1. Salmo 147, versículo 3. O grande médico que cura o seu passado. As feridas que você carrega desde a infância não são apenas lembranças difusas ou eventos distantes. São ecos persistentes que muitas vezes moldam como você se sente, como pensa e como reage diante do mundo. Você já sentiu que, por mais que tente avançar, algo dentro de você continua preso ao passado? Você não está sozinho. Todos nós carregamos cicatrizes, mas hoje quero te falar de alguém capaz de curá-las, porque essas marcas internas que outros não veem, Deus as entende perfeitamente. Há momentos na vida em que tentamos esconder o que nos dói. Dizemos a nós mesmos que já passou, que superamos, mas no fundo continuamos lutando contra a insegurança, o medo da rejeição ou a desconfiança em relação aos outros. É fácil cair no auto-engano e pensar que, se ignorarmos a dor, ela desaparecerá. Mas deixe-me te dizer algo. Não se trata de parecer forte por fora enquanto você se desfaz por dentro. Trata-se de reconhecer que precisa de cura. E aqui está o mais importante. Reconhecer isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque quem busca ajuda é quem está disposto a crescer, a se libertar, a permitir que Deus faça a sua obra. Deus não olha para você com julgamento. Ele não vê a sua dor como um peso, mas como uma oportunidade de mostrar o seu amor restaurador. O Salmo nos lembra que Ele cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Essa não é uma promessa vazia, é um convite. Imagine um médico que não apenas te dá o remédio, mas também permanece ao seu lado, cuidando de você, ouvindo, certificando-se de que esteja completamente curado. Assim é Deus. A sua cura é integral. Não alivia apenas a dor imediata, mas vai até as profundezas da sua alma para reparar o que está quebrado. Quando Deus trata as suas feridas, não é um processo apressado, é um cuidado meticuloso. Ele sabe que cada ferida tem o seu tempo e, por isso, caminha pacientemente ao seu lado. E enquanto isso acontece, algo belo surge. Você começa a recuperar a esperança. Aquela esperança que achava perdida. Passa a sonhar de novo, a amar sem medo, a viver com liberdade. Porque quando o passado já não tem poder sobre você, tudo muda. O passado deixa de ser um obstáculo e se transforma em testemunho do que Deus pode fazer em uma vida entregue a Ele. Mas aqui há algo que não podemos esquecer. Você também tem um papel nesse processo. Deus não força a sua entrada. Ele espera que você abra a porta. Reconhecer que precisa de Deus é o primeiro passo, e isso é um ato de coragem. Porque é preciso coragem para admitir que não pode fazer sozinho. Mas quando você faz isso, quando permite que Deus entre nos seus lugares mais escuros, Ele ilumina tudo o que estava escondido. Não tenha medo de mostrar a Ele as suas feridas. Ele já as conhece e não te julga. Ao contrário, te acolhe com um amor tão grande que até os seus temores se desfazem.
O processo pode ser longo. Às vezes, curar significa reviver certas dores antes de deixá-las ir. Mas enquanto caminha, não se esqueça de agradecer. A gratidão tem o poder de te lembrar que, mesmo em meio à tempestade, Deus já está agindo. Cada pequeno passo de cura é evidência da sua fidelidade. Confie nele, mesmo que ainda não veja o resultado final. Lembre-se, Deus nunca deixa nada pela metade. Se Ele começou a cura em você, também a completará. Permaneça firme, porque o que vem é restauração, plenitude e uma vida livre do peso do passado. Número 2. Jeremias 30:17. Voltando à fonte da verdadeira cura. Deus te fez uma promessa, e é uma promessa que não depende da sua força nem do que você tenha vivido. Ele disse: farei vir cura para você e sararei as suas feridas. Você percebe o peso dessas palavras? Não é apenas um sussurro de consolo temporário, é uma declaração firme do Deus que cumpre o que promete. Talvez você se pergunte, mas é possível ser curado depois de tanto sofrimento, depois de carregar tanto peso? Deixe-me te dizer algo. Quando Deus promete, Ele o faz a partir da sua natureza fiel, e nele não há falhas nem atrasos. Por isso, não importa quão grande seja a sua dor, ou quanto tempo você tenha carregado essas feridas, a restauração de Deus pode te alcançar até mesmo onde você já havia perdido a esperança. O mundo muitas vezes tenta nos oferecer soluções rápidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas você e eu sabemos que não é tão simples. Há feridas que o tempo não consegue apagar, cicatrizes que permanecem abertas mesmo depois de anos. É aqui que entra o toque curador de Deus. A sua cura não é superficial nem passageira, é integral. Ele deseja restaurar não apenas o seu coração, mas também a sua mente e os seus relacionamentos. Existem dores que afetam a sua forma de pensar, de enxergar a vida e de se relacionar com os outros. Mas Deus não fica na superfície. Ele desce até a raiz, até aqueles lugares que nem você mesmo quer olhar. É ali que Ele age, transformando não só as suas emoções, mas também os seus pensamentos e o seu espírito. Talvez você sinta que há feridas profundas demais, aquelas que roubaram a sua paz e a sua alegria por muito tempo. Mas eu te digo, não há dor que seja maior do que a fidelidade de Deus. Mesmo que você tenha se sentido sozinho, mesmo que em alguns momentos tenha duvidado se Deus realmente estava com você, Ele nunca se afastou. A sua fidelidade é a garantia de que não te deixará no meio do processo. Deus não começa algo que não esteja disposto a terminar. Ele entende cada lágrima que você derramou, cada oração que fez em silêncio e tem a intenção de te levar a um lugar de cura completa. Em Jeremias, Deus falava a um povo oprimido, quebrado e cansado. Talvez você se sinta assim também, mas ouça. Da mesma forma que Deus prometeu restaurar o seu povo, Ele também promete te libertar das correntes que te mantêm prisioneiro. Ele não quer simplesmente aliviar a dor, Ele quer te dar liberdade. Porque a sua cura sempre vem acompanhada de propósito. Não é apenas para que você deixe de sofrer, mas para que viva em plenitude e se torne um testemunho vivo do que o seu poder pode fazer. Aquilo que um dia foi motivo de dor pode se transformar em fonte de força para outros. Deus usa as suas feridas curadas para levar esperança aos que ainda estão feridos. Mas às vezes queremos que tudo aconteça rápido, não é? Queremos que a dor desapareça de imediato. No entanto, Deus trabalha em processos. Ele sabe que a verdadeira cura leva tempo. Não se desespere se ainda não vê resultados. A paciência é parte essencial deste caminho. Cada dia em que você decide confiar em Deus é um passo em direção à sua restauração. Ele está agindo, mesmo quando você não percebe. O mais importante é permitir que Deus intervenha na sua história, abrir a porta e reconhecer que precisa dele. Isso não é fraqueza, é um ato de fé. É dizer a Deus:
toma o controle, eu confio em ti. E uma vez que você o deixa entrar, a sua luz começa a brilhar nas áreas mais escuras da sua vida. Os seus pensamentos se renovam e aquilo que antes te paralisava já não tem mais o mesmo poder sobre você. Quando você permite que a verdade de Deus substitua as mentiras que nasceram das suas feridas, tudo muda. Você já não é escravo do passado. Agora caminha com esperança para um futuro cheio de possibilidades. Deus está contigo. Ele te conduz pela mão, assegurando que aquilo que antes te fez cair agora será o impulso para te levantar. A sua identidade já não está definida pelo sofrimento, mas pela restauração que Deus começou em você. E essa restauração é fiel, completa e eterna. Não tenha medo de dar esse passo. Ele já está te esperando para te curar. Número 3, Salmo 139, versículo 1. Deus te vê, te entende e quer te curar. Deus te vê, não da forma como os outros te veem, observando apenas o que você mostra por fora, mas olhando para o profundo. Aquilo que às vezes nem você mesmo consegue compreender totalmente. No Salmo está escrito: ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Essa frase carrega um poder imenso, porque não fala de um olhar superficial, nem de um escrutínio condenatório. Fala de um Deus que examina a sua história com compaixão, que conhece cada canto da sua alma e que mesmo assim te ama incondicionalmente. Às vezes nos sentimos incompreendidos, pensamos que ninguém realmente sabe pelo que passamos. Mas Deus sabe. Ele esteve presente nos seus momentos de triunfo, mas também naqueles dias sombrios em que parecia que tudo estava desmoronando. As suas lágrimas não são invisíveis para Ele. Cada vez que você chorou em silêncio, cada vez que perguntou, por que comigo? Deus estava lá. E essas lágrimas não são insignificantes, são a evidência da sua humanidade, da sua necessidade de consolo e do seu desejo de encontrar paz. Deixe-me te dizer algo. Deus não ignora a sua dor. Ele a leva a sério, não a minimiza, nem te diz simplesmente para superar. Em vez disso, Ele te convida a entregar a Ele essas lágrimas, a compartilhar o peso do seu coração, porque cada lágrima pode se tornar o início de uma conversa sincera entre você e o seu Criador. Quando você abre o coração diante de Deus, quando para de esconder as suas feridas, começa um processo de cura que vai muito além do que você conseguiria por conta própria. O fato de Deus saber tudo sobre você não deveria te assustar, mas sim te libertar. Muitas vezes vivemos carregando vergonha, pensando que se os outros soubessem a verdade, nos rejeitariam. Mas Deus já conhece essa verdade, e mesmo assim, Ele te busca, te chama e te oferece o seu amor. Saber que você não precisa se esconder é libertador. Você pode ser honesto com Ele, e essa honestidade desarma o medo. Deus não quer que você viva preso ao silêncio, escondendo a sua dor. Ele quer que você seja transparente, porque só assim Ele pode te restaurar por completo. Deus entende porque certas feridas te marcaram tanto. Ele conhece a raiz dessa dor ainda melhor do que você. Há coisas que nem conseguimos explicar, mas Deus as compreende, porque o seu conhecimento a nosso respeito é perfeito. Não existe nada no seu passado que seja complicado demais para Ele. E é isso que o torna tão especial. Ele não apenas vê a sua fraqueza, mas a toma para transformá-la. A vulnerabilidade, longe de ser um peso, se torna a chave que abre a porta da sua misericórdia. Quando você reconhece a sua fragilidade diante dele, descobre uma nova força. Uma força que vem de saber que Deus não te rejeita, mas te abraça ainda mais forte. As mentiras que te mantiveram preso começam a perder poder quando você as leva para a luz de Deus. Talvez você tenha acreditado que não é suficiente, que o seu passado te define ou que nunca conseguirá superar certas coisas. Mas essas são mentiras.
Quando Deus te mostra a verdade, você passa a enxergar de forma diferente. Descobre que o seu valor não está nos erros que cometeu, mas no amor que Deus tem por você. O seu conhecimento não apenas liberta, mas corrige as distorções que a dor produziu na sua mente e no seu coração. Por isso, confie no seu amor. Você não precisa temer a rejeição, porque Deus te aceita exatamente como você é. Pode descansar na segurança de que não existe nada que você possa dizer que fará com que Ele te ame menos. A oração é o lugar onde essa confiança cresce. Você não precisa de palavras complicadas, nem de um ritual específico. Só precisa de sinceridade. Fale com Ele sobre o que sente, sobre o que dói, sobre o que te dá medo. Nessa conversa, Deus te escuta, te consola e começa a curar o que está quebrado. À medida que você se entrega a esse processo, algo lindo acontece. Você começa a mudar. Não porque esteja se esforçando desesperadamente, mas porque a presença dele na sua vida transforma a sua forma de pensar e agir. Cada passo rumo à cura é sustentado pelo seu amor. Permita que ele seja o seu guia. Com a sua direção, os desafios já não te derrubam, porque você sabe que está caminhando de mãos dadas com um Deus que te conhece perfeitamente e que jamais te abandonará. Número 4. Jeremias 31:3. Com amor eterno, eu te amei. O amor de Deus não é como o amor humano, que pode mudar, falhar ou se esgotar. É um amor eterno, um amor que já estava presente antes mesmo de você nascer, antes de sofrer as suas primeiras feridas, e que continuará ali quando tudo o mais na sua vida parecer instável. Deus te diz com clareza em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Esse amor não depende do que você fez certo ou errado, nem das feridas que carrega. O amor de Deus existia antes da sua dor e continua sendo a base firme sobre a qual você pode se apoiar. Quando você entende isso, encontra a segurança de que a sua cura não é um processo frágil, mas algo sustentado pelo próprio Deus, mesmo quando você se sente fraco. O amor de Deus é o único amor que não impõe condições. Não há nada que você possa fazer para conquistá-lo, nem para perdê-lo. E essa é a garantia de que precisa quando o coração está quebrado. Se a sua recuperação dependesse apenas da sua força, ela falharia. Mas como se baseia no amor incondicional de Deus, você tem a certeza de que, mesmo quando tropeçar, a misericórdia dele estará ali para te levantar. Deus não se cansa de você, não desiste. Pelo contrário, ele estende a sua compaixão dia após dia. A misericórdia do Senhor é inesgotável, e isso significa que não importa quantas vezes você caia, sempre haverá graça suficiente para te erguer novamente. Quando o amor de Deus começa a penetrar no mais profundo do seu ser, algo maravilhoso acontece. As raízes das suas feridas, aquelas que você acreditava impossíveis de curar, começam a se transformar. Há dores que carregamos tão fundo que nem sabemos como explicá-las, mas Deus não precisa que você encontre as palavras. O seu amor é como uma luz que ilumina essas áreas escuras, trazendo verdade e clareza onde antes havia confusão. Ao contrário do amor humano, que pode se esgotar ou falhar, o amor de Deus é infinito e tem poder para alcançar até o lugar mais escondido da sua alma. Quando você se deixa abraçar por esse amor, a sua identidade começa a mudar. Já não se define pelo que os outros disseram de você ou pelos erros que cometeu, mas pela verdade de que é um filho amado de Deus. Essa mudança de identidade não é apenas um conceito espiritual, é algo prático. Você começa a ver a vida de outra forma, a enfrentar os desafios com mais confiança e a desfazer as mentiras que a dor plantou na sua mente. Quando sabe que é amado por Deus, deixa de viver com o peso da vergonha ou do medo da rejeição. Descobre que o seu valor não depende da opinião dos outros, mas do olhar perfeito do seu Criador.
Essa nova identidade te permite amar e ser amado de uma forma diferente. Quando você se sente totalmente aceito por Deus, já não teme abrir o coração aos demais. Não precisa se esconder atrás de muros emocionais, porque sabe que, mesmo que alguém te decepcione, o amor de Deus sempre será suficiente para te sustentar. Isso transforma as suas relações. Agora, você pode dar e receber amor sem reservas. O amor que você recebe de Deus te impulsiona a criar vínculos mais saudáveis e autênticos, a construir uma comunidade onde pode crescer. Aceitar esse amor eterno é um convite para deixar para trás a culpa e o medo. Deus não quer que você viva carregando o peso dos seus erros ou das suas feridas. Ele te convida a se refugiar no seu colo, a descansar na sua presença. E quando você aceita esse amor, algo muda dentro de você. Você passa a olhar a vida com outros olhos. Deixa de focar no que perdeu e começa a enxergar o que Deus está fazendo e o que ainda tem preparado para você. O amor dele não apenas cura, mas também te impulsiona a agir, a dar passos de fé, sabendo que não está sozinho. A gratidão nasce quando você reconhece tudo o que Deus já fez por você. E essa gratidão não fica apenas em palavras, mas se derrama em ação. Você começa a buscar maneiras de compartilhar esse amor com os outros, de ser luz no meio da escuridão daqueles que também estão lutando. Ao fazer isso, não só multiplica a graça que recebeu, mas também fortalece o seu próprio processo de cura. Número 5. Salmo 34:18. Deus está perto do seu coração quebrantado. A dor da infância é como aquelas cicatrizes invisíveis que carregamos por dentro. Não se veem a olho nu, mas afetam como você se sente, como se relaciona com os outros e até como enxerga a si mesmo. Não há nada vergonhoso em admitir que o passado dói. Ao contrário, reconhecê-lo é um ato de coragem, porque é o primeiro passo em direção à cura. Muitos tentam seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas essas feridas não desaparecem sozinhas. Se hoje você está aqui sentindo o peso dessas experiências, deixe-me te dizer algo. Deus está perto dos corações quebrantados. Ele não se afasta da sua dor. Pelo contrário, se aproxima para te consolar e restaurar. Quando a Bíblia fala de estar quebrantado de coração, não está exagerando. É esse estado em que você sente que algo dentro de si se quebrou. Mas sabe o que há de belo neste versículo? Justamente esse quebranto é o que atrai Deus. Você não precisa estar forte para que Ele te ame. Não precisa ter tudo em ordem. Na verdade, a sua dor é o ponto de partida para que Ele haja. Então, se alguma vez você sentiu que as suas lágrimas te afastavam de Deus, esqueça isso. Ele se sente atraído pela sua sinceridade, pela sua vulnerabilidade. Apresentar suas emoções diante dele não é fraqueza, é confiança. É dizer, Senhor, aqui estou, com tudo o que me dói. Faz o que só tu podes fazer. Deus não te pede para reprimir o que sente, nem para ignorar. Ele quer que você seja honesto, porque quando reconhece a sua dor, dá permissão para que ele entre e cure. E ele o faz de forma amorosa, sem pressa, respeitando cada etapa do seu processo. Às vezes, o maior obstáculo para a cura não é a dor em si, mas o esforço constante de escondê-la. Mas quando você decide parar de lutar sozinho e permite que Deus se aproxime, tudo muda. Você não precisa ter todas as respostas, apenas a disposição de abrir o coração. Deus não é um espectador passivo do seu sofrimento. O Salmo 34 nos mostra que ele se inclina para nós com um coração cheio de graça. Ele não fica à distância, esperando que você se levante por conta própria. A sua presença é ativa, consola, sustenta e salva. Quando você se sente contrito de espírito, quando chega ao ponto de reconhecer que não pode se curar sozinho, é nesse momento que o poder de Deus se manifesta com mais força. A humildade de admitir a sua necessidade é o que abre a porta para o milagre.
E nesse instante, não importa quão profundo seja o sofrimento, Deus começa a trabalhar de dentro para fora, conduzindo você à liberdade. Curar não é um processo rápido, Deus sabe disso. Por isso Ele promete caminhar contigo em cada passo. A esperança que Ele oferece é como uma âncora, algo firme, ao que você pode se agarrar mesmo quando o caminho é difícil. Você não está sozinho. Deus não te deixa no meio do processo. A sua proximidade te dá coragem para enfrentar aquelas lembranças dolorosas que antes você evitava. E mesmo que não veja resultados imediatos, a presença dele te assegura que cada passo dado é um avanço em direção à libertação. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo. Apenas confie que ele está te levando para algo melhor. Parte desse processo também envolve ação. Deus te incentiva a integrar a fé com passos práticos, buscar ajuda quando necessário, se cercar de pessoas que te apoiem, não ter medo de pedir conselho. Isso não é falta de fé, é obediência e sabedoria. Deus usa outras pessoas como instrumentos da sua cura. Por isso, dar esse primeiro passo não é sinal de fraqueza, mas de fé. Também é importante respeitar o seu processo emocional. Não se compare aos outros. A sua cura é única e Deus sabe exatamente quanto tempo você precisa. Não se apresse, mas também não pare. À medida que avança, celebre cada vitória, por menor que pareça. Reconhecer esses progressos é uma forma de ver a mão de Deus atuando na sua vida. Cada pequeno passo conta, porque faz parte do testemunho de como Deus te tirou da dor para te levar a um lugar de restauração. Número 6, 2 aos Coríntios 12:9. Quando te falta força, a graça dele te sustenta. Às vezes, a vida nos faz acreditar que sempre precisamos ser fortes, que admitir nossas fraquezas é sinal de fracasso. Mas você já parou para pensar que talvez o que Deus mais espera de você é que solte esse peso? Em Coríntios 12, ele nos diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ele não está pedindo que você seja invencível, mas que confie na sua graça quando sentir que não pode mais. Reconhecer as nossas limitações não é desistir, é dar o primeiro passo para a cura. Porque quando você admite que não pode fazer tudo sozinho, permite que Deus haja. Há momentos em que as feridas da infância nos fazem acreditar que não somos suficientes. Talvez você tenha crescido com um sentimento de insegurança ou com a necessidade constante de provar o seu valor. Mas deixe-me te dizer algo. Você não precisa provar nada a Deus. Ele já te ama exatamente como você é, até com aquelas partes que você mesmo tenta esconder. Ser sincero com Deus sobre o que dói é libertador. Não há necessidade de disfarçar as suas lutas ou medos. Ele sabe de tudo e, mesmo assim, te recebe de braços abertos. Quando você decide ser honesto e abrir o coração, experimenta uma presença consoladora que te envolve e te lembra de que não está sozinho. O amor de Deus é constante. Ele não muda conforme o seu humor ou os seus erros, e essa verdade deveria te trazer paz. Você não precisa ser perfeito para receber a sua graça. Pelo contrário, é nos seus momentos mais frágeis que o amor dele brilha mais forte. Entender isso te liberta da pressão de ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar o mundo nos ombros, porque Deus já prometeu te sustentar. Descanse no seu amor. Confie que mesmo quando você vacila, a graça dele é suficiente para te manter firme. Deus tem uma forma maravilhosa de transformar o que nós vemos como fraqueza em uma plataforma para a sua glória. Aquelas feridas emocionais que talvez você ainda carregue podem ser o terreno perfeito para o seu poder se manifestar. A graça de Deus não ignora a sua dor, ela a redime. Ele toma o que está quebrado, o que parecia irreparável, e faz algo novo. Quando a sua graça opera, o passado deixa de ser um peso e se transforma em oportunidade de crescimento espiritual. O seu poder não apenas cura, mas também te aperfeiçoa. Ele te leva a uma versão de si mesmo que você jamais teria imaginado.
Dependemos tanto das nossas próprias forças que às vezes esquecemos o que significa depender de Deus. Mas a verdadeira força não vem de resistir a tudo sozinhos, e sim de reconhecer que precisamos de ajuda. E quando fazemos isso, a graça de Deus flui. Nos momentos em que você se sente incapaz, o poder dele se mostra ainda mais forte. Quanto mais você reconhece a sua necessidade, mais espaço dá para que Deus opere. É nessa dependência que acontece a cura, onde a sua autoestima quebrada começa a ser reconstruída. Se na infância você acreditou que não tinha valor suficiente ou que precisava se esforçar sempre para ser aceito, chegou a hora de soltar essas mentiras. A graça de Deus redefine quem você é. Você não é o resultado dos seus fracassos nem das opiniões dos outros. Você é um filho amado de Deus, e esse amor incondicional é o que te dá um novo valor. Ao se ver com os olhos de Deus, você começa a soltar a autoimagem negativa e abraçar uma identidade baseada na misericórdia e na aceitação. Não espere se sentir forte para agir. Deus não te chama a esperar o momento perfeito. Ele te chama a confiar que estará contigo no caminho. Cada passo que você dá, mesmo quando sente medo, é uma oportunidade de ver a fidelidade dele. Não se preocupe com o quanto ainda falta. Concentre-se no que Deus já está fazendo, porque cada vez que você decide avançar, a sua fé cresce e a sua fraqueza se torna testemunho do poder transformador de Deus. E quando a sua história começa a mudar, ela também pode inspirar a outros. Número 7. 1 de Pedro 5:7. Deposite as suas ansiedades naquele que cuida de você. Existem lembranças que pesam. Nem sempre são visíveis, mas estão ali, influenciando seus pensamentos e emoções. Talvez você tenha sofrido rejeição, abandono ou situações difíceis durante a infância, e mesmo tentando seguir em frente, essas experiências deixaram marcas que ainda hoje geram ansiedade, medos irracionais e dúvidas constantes, aquela sensação de não ter o controle. Tudo isso pode ser consequência do que você viveu, mas deixe-me te dizer algo, você não precisa carregar isso para sempre. A Bíblia diz em Pedro 5, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é apenas um convite, é uma promessa. Deus quer que você entregue a Ele aquilo que te preocupa, porque Ele sabe que você não foi criado para carregar sozinho. Muitas vezes, a ansiedade vem acompanhada de uma necessidade desesperada de controlar cada aspecto da vida. Tentamos planejar tudo, antecipar o que pode dar errado, nos proteger da dor. Mas sabe o que acontece? Em vez de encontrar paz, acabamos exaustos, porque o controle é uma ilusão. Não importa o quanto você tente administrar tudo, sempre haverá coisas fora do seu alcance. É aí que entra a fé. Soltar o controle não significa ser irresponsável, mas confiar que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando você não entende. É reconhecer que os caminhos dele são mais altos e que, mesmo sem enxergar o fim do túnel, ele já o conhece. Às vezes, também carregamos pesos que nem nos pertencem. Talvez, quando criança, você tenha assumido responsabilidades que não eram suas. Cuidar dos outros ou ser o forte em situações em que você mesmo precisava de consolo. Essa carga emocional permanece crescendo com o tempo. Mas você não precisa continuar carregando. Deus te oferece libertação. Soltar não é abandonar suas responsabilidades. É confiar que aquilo que te ultrapassa, Deus pode administrar. Delegar a Ele é um ato de fé. E quando você faz isso, a sua alma começa a experimentar algo que talvez não sinta há muito tempo: descanso. Quando Deus te convida a lançar as ansiedades sobre Ele, não fala como alguém que promete e depois esquece. Ele fala como um pai amoroso, profundamente interessado em cada detalhe da sua vida. Deus não apenas tem poder para te ajudar, Ele também tem o desejo de fazê-lo. Ele vê as suas lágrimas, entende as suas preocupações e está disposto a intervir.
O cuidado de Deus é pessoal, porque você não é apenas mais um. Você é filho dele. E quando entende isso, algo muda dentro de você. Você começa a viver com mais calma, sabendo que há alguém cuidando de você, mesmo quando não consegue ver como. Mas soltar as cargas não é algo automático. É uma prática diária, construída pela confiança. Quanto mais você confia em Deus, mais natural se torna entregar o que te angustia. Essa confiança se alimenta da oração sincera. Você não precisa de palavras elaboradas ou frases perfeitas. Basta falar com Deus de coração. Conte o que sente, o que te preocupa, o que te dói. E depois disso, confie que Ele ouviu. É assim que se constrói um relacionamento, sendo genuíno e permitindo que Ele atue. Outro passo essencial é se aprofundar na sua palavra. Os relatos bíblicos estão cheios de promessas de proteção e cuidado divino. Quando você medita nelas, a sua mente se enche da verdade e começa a substituir os pensamentos de medo por pensamentos de esperança. Você não está sozinho. Cada vez que lê um versículo que lembra que Deus é o seu refúgio, a sua fé cresce mais um pouco. E também é vital se cercar de uma comunidade de fé. Deus não quer que você enfrente a vida sozinho. Às vezes, compartilhar os pesos com pessoas que entendem e oram por você é exatamente o que precisa para seguir adiante. A igreja não é apenas um lugar de adoração. É um espaço de apoio, conselho e amizade. Quando você compartilha as suas lutas com outros irmãos, algo poderoso acontece. Você começa a se sentir menos sozinho e mais forte. Número 8. Isaías 61, vendar corações quebrantados e libertar os cativos. O Espírito de Deus não apenas anuncia boas notícias, ele também se aproxima para curar. Em Isaías está escrito: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Essa não é apenas uma promessa antiga ou algo distante que aconteceu há milhares de anos. É uma verdade viva. Uma mensagem profética que continua atuando hoje na sua vida. Jesus veio para cumpri-la e continua operando naqueles que se sentem quebrados por dentro. Se as experiências do passado deixaram em você feridas emocionais, se sente que carrega o peso de lembranças dolorosas, esta mensagem é para você. Deus não te esqueceu. Ele está te tratando com paciência e ternura, até que essas feridas cicatrizem por completo. A imagem de Deus cuidando de um coração quebrantado é bela porque revela um Deus próximo, detalhista, que não tem pressa. Ele não cura de maneira superficial, nem exige que você supere rapidamente o que te dói. A sua obra é um processo e cada etapa tem um propósito. Algumas feridas levam mais tempo para cicatrizar, e tudo bem. O importante é saber que você não está sozinho. Ele está contigo, cuidando e garantindo que o curativo permaneça firme até que a cicatriz não doa mais. Não se trata de ignorar a dor, mas de caminhar com esperança, sabendo que o mesmo Deus que iniciou o seu processo de cura o levará à plenitude. Às vezes, as feridas da infância nos mantêm cativos. Experiências de rejeição, abandono ou falta de amor podem criar correntes emocionais que impedem o nosso avanço. Nos sentimos presos em padrões de medo, insegurança ou culpa. Mas deixe-me te dizer algo importante. A sua dor não é uma prisão perpétua. O Espírito de Deus veio para anunciar que há liberdade. Não importa quantos anos você tenha estado nessa prisão emocional, Jesus tem a chave. A mesma promessa que trouxe liberdade aos cativos nos tempos bíblicos está disponível para você hoje. A sua história não termina na dor, porque Deus já escreveu um capítulo de restauração para a sua vida. Quando Jesus leu Isaías na sinagoga, ele declarou que essa palavra se cumpria nele mesmo. Não eram palavras vazias, ele demonstrou com fatos. O seu ministério foi cheio de compaixão, curando enfermos, restaurando marginalizados, devolvendo esperança aos desesperados.
Jesus não queria apenas aliviar a dor momentânea, mas quebrar cadeias e oferecer uma liberdade completa. Assim como libertou os oprimidos de sua época, hoje ele está pronto para fazer o mesmo com você. Não importa há quanto tempo você carrega essa dor ou quão profundas sejam as feridas. O toque dele é suficiente para transformar a sua vida. O toque de Jesus vai além do que a ajuda humana pode oferecer. Ele não apenas trata os sintomas, vai direto à raiz do problema. Onde os métodos humanos não alcançam, o poder dele age. Jesus não olha para você com indiferença, nem te julga pelo que sente. Pelo contrário, a sua compaixão é a força que o move a intervir. Cada lágrima que você derramou, cada noite de angústia, ele viu e não foi indiferente. O seu sofrimento move o coração e o poder de Jesus em sua direção. Mas, para que essa cura aconteça, é preciso dar o primeiro passo, aceitar o convite e reconhecer que precisa da intervenção dele. Isso é um ato de humildade, mas também de fé. Jesus não impõe a sua ajuda, ele a oferece. Um coração disposto é tudo o que ele precisa para começar a sua obra. Quando você decide permitir que ele trate as suas feridas, algo começa a mudar. A oração, a adoração e a meditação na palavra se tornam como curativos espirituais que cobrem as áreas sensíveis da sua alma. Cada ato de entrega, cada oração feita em confiança contribui para a sua cura. Não apresse o processo, nem se desespere se não vir resultados imediatos. Deus sabe o que está fazendo e o tempo dele é perfeito. Permita que o Espírito trabalhe em você, até mesmo naqueles dias em que parece que não há progresso. Lembre-se, o mais importante não é a velocidade, mas a constância. Número 9. Filipenses 4, 6 e 7. Transforme a sua ansiedade em uma oportunidade de oração. A oração não é um ritual vazio, nem uma lista de pedidos. É um diálogo, uma conversa íntima com o Deus que te conhece melhor do que ninguém. Muitas vezes pensamos que orar é repetir frases decoradas, mas não é assim. Orar é abrir o coração exatamente como ele está. Se você está cansado, triste ou até mesmo com raiva, Deus quer ouvir isso. Você não precisa fingir nada. Quando entende a oração como um refúgio e não como uma obrigação, algo muda. Já não é um dever, mas um alívio. É o lugar onde você pode derramar a sua alma sem medo de rejeição. Em Filipenses 4 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Você percebe o que isso significa? Não se trata de ignorar as preocupações, mas de canalizá-las. Em vez de deixar que a ansiedade te consuma, transforme-a em uma oportunidade de orar. Quando você entrega os seus medos a Deus, está reconhecendo que não pode administrar tudo sozinho. E isso não é fraqueza, é fé. O simples ato de colocar a sua ansiedade nas mãos dele quebra o ciclo de ficar girando em torno do problema. Você deixa de focar no que não pode controlar e passa a focar no Deus que tem o controle de tudo. E aqui vem algo maravilhoso: orar com gratidão. Pode parecer contraditório agradecer no meio das dificuldades, mas é justamente isso que transforma a sua perspectiva. Não significa ignorar o problema, mas reconhecer que mesmo em meio à tempestade, existem motivos para agradecer. Deus foi fiel no passado e será fiel agora. A gratidão não apenas acalma, mas também te lembra de que você não está sozinho e de que, apesar dos desafios, ainda há bênçãos ao seu redor. Quando você ora, algo poderoso acontece na sua mente e no seu coração. Filipenses promete uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido do ponto de vista humano, porque, mesmo quando os problemas continuam lá, o seu interior se acalma. É como se Deus te dissesse: não se preocupe, eu estou aqui. Essa paz age como um guardião. Protege a sua mente dos pensamentos de desespero e o seu coração do desânimo. Os problemas não desaparecem, mas agora você sabe que não os enfrenta sozinho.
A oração também te lembra quem está no controle. Às vezes, sentimos que a vida escapa das nossas mãos, mas quando oramos, voltamos a nos alinhar com a perspectiva divina. Reconhecemos que há um Deus soberano, que vê além do que conseguimos enxergar e que está orquestrando cada detalhe para o nosso bem. Isso não apenas fortalece a fé, mas permite descansar. Orar é dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Fazer da oração um hábito constante é essencial. Não se trata de orar apenas quando está desesperado, mas de manter uma conversa contínua com Deus. Estabelecer momentos específicos para orar, ao acordar, antes de dormir ou durante o dia, mantém você ancorado nessa paz. Também é possível ter pequenos momentos de oração no cotidiano, enquanto trabalha, viaja ou faz uma pausa. Cada vez que você ora, fortalece a sua relação com Deus e renova o seu interior. E lembre-se, a oração não precisa ser sempre solitária. Orar com outros fortalece a fé e cria laços espirituais. Compartilhar os seus pedidos com amigos, familiares ou uma comunidade de fé te lembra de que você não está sozinho. Quando você ora pelos outros e eles oram por você, a esperança se multiplica. Existe um poder especial na oração coletiva, onde cada palavra levantada ao céu se torna um ato de amor. Número 10. João 8,36. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Às vezes, as correntes não são físicas, mas são igualmente poderosas. São feitas de lembranças dolorosas, de palavras que te feriram, de momentos de rejeição ou fracasso que deixaram cicatrizes. As amarras emocionais nem sempre são fáceis de identificar, mas estão ali, influenciando como você se sente, como reage e como enxerga o mundo. Talvez você carregue há anos o peso do medo, da insegurança ou do ressentimento. Mas deixe-me te dizer algo. Não importa há quanto tempo você esteja preso, Jesus tem poder para quebrar essas correntes. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa. Uma das correntes mais comuns é a culpa. Você se sente responsável por coisas que fez ou até mesmo por coisas que outros te fizeram acreditar que eram sua culpa. A culpa é como uma sombra que te acompanha e não permite que você desfrute da vida. Mas aqui está a verdade. Jesus não te condena. Ele não aponta o dedo para te lembrar dos seus erros. Ao contrário, o seu sacrifício na cruz foi justamente para te libertar dessa autoacusação. Existe uma diferença entre a convicção que vem de Deus e a culpa que destrói. A convicção conduz ao arrependimento e à cura. A culpa, por outro lado, só afunda ainda mais. Hoje, Jesus te diz: solte esse peso. Ele já carregou por você. Buscar saídas rápidas nunca resolve. Talvez você tenha tentado se distrair com o trabalho, entretenimento ou até vícios, acreditando que isso traria alívio. Mas sabe que não funciona assim. Essas soluções temporárias só escondem o problema, mas não o curam. A verdadeira liberdade não vem de evitar a dor, mas de enfrentá-la com a ajuda do único que pode transformá-la: Jesus. Ele não apenas te ajuda a suportar o peso, ele o transforma. Quando você decide confiar nele e entregar as suas correntes, algo muda no mais profundo do seu ser. A liberdade que Jesus oferece não é parcial nem condicional. Não depende de quão bom você seja ou se merece. É um presente, nascido do seu amor e do seu sacrifício. Quando você reconhece a sua necessidade da intervenção dele, ele não te rejeita, mas te recebe. E o melhor é que a liberdade que ele dá não apenas cura o passado, mas também te concede uma nova identidade. Talvez você tenha vivido acreditando que não vale o suficiente ou que está marcado pelos seus erros, mas Jesus declara o contrário. Ele te resgata dessa identidade quebrada e te chama de filho de Deus. Você não é o seu passado, você é alguém amado e digno de viver em plenitude. A liberdade em Cristo também tem um propósito.
Não é apenas para o seu bem-estar, mas para que a sua história se torne um testemunho vivo. As correntes que você está soltando hoje podem ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa para buscar a Deus. O seu processo de cura e libertação não é em vão. Deus usará isso para tocar vidas e mostrar que o seu poder continua transformando histórias. Para manter essa liberdade, é essencial renovar a mente constantemente. Leia a palavra de Deus, medite nas suas promessas e declare a verdade. Isso te protege de cair novamente em pensamentos de escravidão. O inimigo tentará te lembrar do passado, mas você precisa lembrar a ele do que Jesus já fez por você. Quando você se agarra à verdade de que Cristo te libertou, nenhum pensamento de condenação pode criar raiz. Não caminhe esse processo sozinho. A comunidade de fé é fundamental. Rodeie-se de pessoas que te apoiem, que te animem e que te ajudem a se levantar nos momentos de fraqueza. Deus projetou a igreja como um corpo em que cada membro cuida do outro. Abra-se com alguém de confiança, compartilhe as suas lutas e não tenha medo de pedir oração. Cada vez que você compartilha o peso, ele se torna mais leve. Número 11. Provérbios 11:14. Não ande sozinho. Encontre segurança na multidão de conselheiros. Muitas vezes acreditamos que podemos fazer tudo sozinhos. Pensamos que a nossa força é suficiente para superar traumas, feridas do passado e as dificuldades do dia a dia. Mas quantas vezes essa autossuficiência já nos levou ao esgotamento emocional? Provérbios 11 é claro. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Admitir que precisa de ajuda não é sinal de fracasso, e sim de sabedoria. Não nascemos para enfrentar a vida sozinhos. Deus criou a comunidade e o conselho para nos guiar quando as nossas forças vacilam ou a nossa visão é limitada. Existem momentos em que precisamos de uma perspectiva externa, alguém que enxergue o que nós mesmos não conseguimos ver. Conselheiros sábios são uma bênção, um pastor que ora por você, um amigo experiente, um terapeuta profissional ou um líder espiritual podem oferecer aquele conselho que faz toda a diferença. Mas atenção, não se trata de buscar conselho em qualquer lugar. É essencial se cercar de pessoas que realmente desejem o seu bem. Pessoas alinhadas com os princípios da palavra de Deus. Nem todas as vozes que você ouve vêm de Deus. Por isso, o discernimento é fundamental. Peça ao Espírito Santo que te guie para escolher conselheiros que falem com sabedoria divina. A comunidade também é um espaço onde encontramos força e segurança emocional. Quando você compartilha as suas lutas com pessoas de fé, o peso se torna mais leve. A dor não desaparece de imediato, mas sentir o apoio dos outros te dá a energia que às vezes falta para continuar. O isolamento é o pior inimigo em tempos de dor, porque alimenta o desespero. Mas quando você se cerca de pessoas que oram contigo, que te encorajam e caminham ao seu lado, descobre que não está sozinho. Na comunidade, a empatia e o amor se tornam ferramentas poderosas de cura. Além disso, ver como outros superaram situações semelhantes às suas enche o coração de esperança. Você percebe que não está enfrentando algo inédito. Os testemunhos dos outros mostram que, se eles conseguiram vencer, você também pode. Os erros deles se transformam em lições que evitam quedas no seu caminho, e as vitórias deles te inspiram a seguir em frente. Por isso, compartilhar a sua história não beneficia apenas você. Pode ser a centelha que alguém precisa para não desistir. Uma comunidade forte não oferece apenas apoio espiritual, mas também suporte prático. Uma oração, uma visita, ou até mesmo a disposição de ouvir quando você mais precisa. É uma rede integral de apoio, onde você percebe que faz parte de algo maior, onde a sua dor importa, mas também os seus dons e o seu potencial. O corpo de Cristo foi criado para isso, para nos sustentar mutuamente,
nos levantar quando caímos e celebrar juntos cada vitória. Para construir essa rede de apoio, é importante identificar pessoas de confiança. Não se trata de ter muitas relações superficiais, mas de estar cercado por aqueles com quem você pode ser vulnerável. Peça a Deus que te mostre quem são essas pessoas e, quando as encontrar, cuide desses relacionamentos. A confiança é construída com tempo, coerência e abertura. Busque amizades ou líderes que vivam o que pregam, que não apenas falem de Deus, mas que reflitam o seu amor em ações concretas. E lembre-se, é preciso humildade. Ouvir conselhos nem sempre é fácil, principalmente quando desafiam as nossas formas de pensar. Mas, se você se mantiver com um coração ensinável, descobrirá que até mesmo as correções são oportunidades de crescimento. Não permita que o orgulho te impeça de receber a sabedoria que Deus quer te dar por meio dos outros. A humildade é a chave que abre a porta para a mudança. Número 12, Gênesis 1:27. Criados à imagem de um Deus que cura e restaura. Deus te criou com um propósito, e isso não depende do que você tenha feito, nem de como se sente hoje. Em Gênesis 1 está escrito: criou Deus o homem à sua imagem. Desde o princípio, a sua vida foi marcada por dignidade e valor. Não importa se alguém no passado te fez acreditar que você não era suficiente ou se as feridas da infância te fizeram duvidar da sua importância. O seu valor não vem das conquistas, nem da aprovação dos outros, nem do que aconteceu com você. O seu valor vem de algo inquebrantável. Você foi criado por Deus. Você é a sua obra-prima. Às vezes, a dor e a rejeição distorcem a nossa percepção de quem somos. Talvez, ainda criança, você tenha escutado palavras que ficaram gravadas na mente, palavras que te fizeram sentir-se menor. Mas deixe-me te dizer algo. Essas palavras não têm a última palavra. Deus tem. Quando você entende que carrega a imagem dele, algo começa a mudar dentro de si. As mentiras que te aprisionavam perdem força. Pouco a pouco, a sua identidade quebrada é restaurada. Aquela autoimagem ferida, aquele sentimento de não ser suficiente, são revelados pelo que realmente são, mentiras. E a verdade de Deus o substitui por uma nova visão. Uma visão em que você se enxerga pelos olhos de quem te criou. Ser imagem de Deus significa muito mais do que imaginamos. Não é apenas um conceito bonito, é uma realidade poderosa. Você foi criado com propósito, com capacidade de amar, criar, perdoar e se relacionar. Talvez o seu passado tenha sido difícil, mas em Cristo você pode redescobrir os dons e a missão que Deus te deu desde o princípio. O seu desígnio divino não foi apagado pela dor. Pelo contrário, Deus pode usar até as experiências mais difíceis para te levar a um lugar de plenitude e significado. Não importa quantas vezes você tenha caído, Deus sempre te dá a oportunidade de se levantar. Vivemos em um mundo caído, onde o pecado introduziu dor, injustiça e sofrimento. É verdade que essas experiências podem nos levar a questionar o nosso valor, mas mesmo em meio ao caos, a imagem de Deus em você continua intacta. Pode estar escondida sob camadas de feridas, mas ainda está lá. E é aqui que entra a obra de Jesus. O seu sacrifício não foi apenas para salvar a sua alma, mas também para restaurar a sua identidade. Em Cristo, vemos o modelo perfeito de humanidade. Ele não apenas mostra como viver, mas nos dá o poder para isso. Quando você retorna ao coração de Deus, é como voltar ao seu desígnio original, a versão de si mesmo que sempre foi destinada a brilhar. Parte desse processo de restauração é aceitar o perdão de Deus e também oferecer perdão a quem te feriu. Não é fácil, mas é necessário. O perdão liberta a alma do peso do passado e permite reconstruir a percepção de quem você é.
Permita que o Espírito Santo transforme a sua mente e te lembre diariamente que você é uma criação valiosa, amada e com propósito. Quando você vive com a convicção de ser imagem de Deus, tudo muda. A forma como se enxerga muda. Você já não se critica com dureza, nem permite que os erros definam o seu valor. Mas também muda a forma como você trata os outros. Você começa a ver neles a mesma centelha divina. Passa a praticar empatia, respeito e amor, porque entende que todos fomos criados à imagem de Deus. Cuidar do seu corpo, desenvolver os seus talentos e a sua mente não é vaidade, é honrar a Deus. Tudo o que você tem vem dele, e quando você cuida do que ele te deu, está reconhecendo a sua soberania. Encontrar o seu propósito específico no plano de Deus dá sentido ao seu dia a dia. Não existem passos pequenos quando cada um deles te aproxima do cumprimento da sua missão. E lembre-se, o seu processo de restauração não é apenas para você. Ele se torna um testemunho vivo para outros que ainda estão lutando. A sua história pode ser a ponte que alguém precisa para encontrar esperança. Quando você vive como alguém restaurado e consciente da sua identidade em Deus, torna-se um reflexo do seu amor. É assim que você se torna embaixador do seu reino, mostrando aos outros que a restauração é possível, que a vida em Cristo pode curar até as feridas mais profundas.